Alice era uma menina psicodélica que costumava falar com animais. Um dia ela chegou para o gato e perguntou: gato, que caminho eu devo seguir? Aí o gato miou: mas aonde você quer chegar, Alice? Eu não sei onde eu quero chegar. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Essa pequena fábula extraída de Alice no País das Maravilhas serve para mostrar a importância de as empresas e os profissionais saberem claramente quem eles são, qual é o propósito deles e, sobretudo, aonde eles querem chegar, não é? E é por isso que elas estão hoje em todos os lugares, né? No site da empresa, no refeitório, na sala de reuniões, as plaquinhas de missão, visão e valores, né? Olha, Marcelo, Itaquei, eu admito que durante muito tempo eu tive birra dessas plaquinhas, né? Não porque elas não fossem importantes, né? Mas porque com muita frequência, né? Eu tenho o trabalho de fazer pesquisas de clima organizacional, eu via que elas eram plaquinhas, palavras ocas, que não refletiam a verdadeira cultura, o verdadeiro espírito daquela empresa, né? Se você pegar o Zeca Pagodinho e colocar nele um terno e uma gravata, ele pode até ficar parecendo um advogado sisudo, mas ele continuará sendo o Zeca Pagodinho, né? Então, valores, missão, visão, não é uma roupa que você veste a empresa, é a personalidade da empresa. Agora, dizendo tudo o que eu disse, apesar de uma certa birra que eu tinha dessas, eu preciso dizer que missão, visão, valores, ou a correta e honesta definição delas, é fundamental para o sucesso de qualquer empresa, né? Primeiro, porque ela obriga a empresa a refletir qual é a sua essência, no que ela é realmente boa, quais são os seus princípios, né? Ela também fornece uma espécie de bússola, né, para que os colaboradores possam ter uma espécie de árvore de valores para decidir em situações de conflito, né? Ela também aponta para o futuro, para um propósito, né? Acho que nenhuma empresa vence o teste do tempo se ela não mirar algo grande ou algo importante. Então, nesse sentido, a visão, a missão, os valores ajudam nesse conjunto de valores, de orientação, de orientações que farão a empresa chegar lá na frente, né? Mas e você, Marcelo? Qual é a sua visão a respeito da missão e dos valores da visão? Você acha que são em vão? Durante muito tempo eu dei aula de gestão estratégica, né, em escolas. E era muito comum alguns alunos se encantarem com esse assunto e falarem: poxa, sensacional. E outros falavam: nossa, que bobagem, né? Isso é em vão mesmo, não serve para nada, né? E eu acho que pode ser em vão, sim, desde que você crie só para inglês ver, né? Quando você só usa para colocar no cartão de visita e essa é a minha empresa. Eu lembro de uma situação, Alexandre, visitando empresas nesse nosso trabalho. Uma vez eu fui visitar uma empresa de médio porte, uma pequena indústria, onde na recepção, eu cheguei na recepção e tinha do lado esquerdo missão, no meio visão e do lado direito valores. E até ser atendido eu fiquei olhando aquele quadro dos valores, né? E me chamou muita atenção. E nisso um funcionário de produção, certamente não era recepcionista, nada do tipo, ele muito educado, até passou por ali, ele me viu e falou assim: o senhor está esperando alguém? Eu falei: estou esperando a pessoa tal. E ele muito cheio de conversa, ele falou: o senhor quer um cafezinho? Que não sei o quê. Eu falei para ele assim: nossa, que cara solícito, né? Muito bacana. E eu falei para ele: não, tranquilo, estou de boa, estou aqui vendo essa placa da sua empresa. Aí eu vi que ele chegou perto de mim e falou: isso aqui é da nossa empresa? Eu falei: é da empresa de vocês. E o comentário dele foi o seguinte: ele deu uma risadinha e falou: não, não é não. Fica à vontade, moço, e saiu de perto de mim. Quando ele fez isso, cara, isso para mim foi um feedback muito interessante, de que a empresa não cumpriu alguns rituais. Seria muito bom se a empresa tivesse envolvido ele e outras pessoas na construção disso. Mas como nem sempre é possível, pelo menos deveria ter comunicado, mostrado, vendido aquilo ali como positivo, e isso ela não fez, porque ele nem sabia o que aquele quadro significava. Mas o maior feedback foi algo que ficou muito claro para mim: aqueles valores proclamados não eram valores reais, ou seja, só estava escrito, mas não eram vivenciados. Então eu posso dizer que isso tudo funciona assim, é importante, desde que isso nasça da realidade, nasça como uma extração de algo que realmente a empresa vive, ou até que pretende de viver, mas que passa realmente na veia, né, de todo mundo. E, principalmente, desde que a empresa tenha práticas, né, desdobre isso tudo em objetivos, em ações estratégicas, que sustentem aquilo, senão fica só uma poesia, fica só uma filosofia. Então eu posso dizer que missão, visão, valores são importantes sim, desde que aquilo retrate a realidade,
e tenha ações para transformar aquilo numa realidade perene. E quem fala muito disso é esse cara que está aqui, Rafael Takei, amigo nosso, estamos honrados com ele aqui. E o Rafael, ele é especialista em gestão com propósito. E é um cara que fala muito sobre engajamento e talvez ele vai nos ensinar alguma coisa sobre o engajamento das pessoas com propósito, sei lá, né? Estou passando uma grande responsabilidade para ele. Como especialista nisso, ele é o cara que vai trazer a sua opinião. Rafael, diz pra gente, missão, visão, é em vão? Marcelão, Ale, que alegria vir para as gravações do Café no Teatro. Eu estou me sentindo como se me chamassem ao vivo para gravar Bohemian Rhapsody com o Queen, meus dois heróis aí do mundo de palestras, muito legal. Mas vamos para o nosso tema, missão, visão e valores. Missão, visão em vão. Como o Ale bem destacou, tem um momento que a gente sente uma certa birra, ainda mais quando a gente vai passando por muitas empresas e vendo aquelas palavras. E o que o Marcelo trouxe como exemplo é riquíssimo, né? De quando a gente contesta diretamente com quem é colaborador da empresa de que aquilo não está muito legal, não condiz tanto com o que a empresa diz. É isso que a gente vai ver quando a empresa vai tirar ISO, vai tirar certificações, as pessoas decoram, mas será que de fato elas vivem? Todos nós conhecemos empresas que sim, têm palavras muito bonitas estampadas nas suas paredes, materiais, suas plaquinhas, mas que a prática está muito distante. Então você quer dizer que missão, visão e valores não funcionam? Não é que não funciona. O que vai definir se funciona ou não é como elas foram obtidas, como se chegou a ela, como elas foram descobertas e principalmente se elas são ou não praticadas e de que forma são praticadas. Mas e aí, o que dá para a gente fazer? Imagine se tivesse um caminho diferente. Um caminho em que você buscasse entender profundamente a história dessa empresa até aqui. Quais foram suas grandes contribuições e que impactos essas contribuições deixaram para as pessoas que conviveram, se serviram do serviço dessa empresa. Levantando essa história, você chegar a uma perspectiva diferente do MVV, que é uma mais moderna, mais atual hoje em dia, chamada de PCO, sugerida por Simon Sinek, o famoso autor do Comece pelo Porquê. PCO porque é porquê, como e o quê. Investigando a história da empresa, sabendo o que ela realmente fez na sua melhor versão, a gente é capaz de descobrir suas contribuições e impactos e juntar isso na descoberta de um propósito, como as pessoas tanto estão gostando hoje em dia de ter. Um propósito que mostre o que é contribuição e o que é impacto. Pensa no médico. A contribuição é a hora que ele vai lá, faz a anamnese, depois prescreve. E qual é o impacto? Vai ser a saúde, a qualidade de vida. Qual que é a contribuição e impacto dessa empresa na sua verdadeira versão no mundo? Mas depois que a gente tem uma frase bonita, o que a missão trazia, que um propósito pode trazer, a gente chega a hora de a gente descobrir esse como. Como que ela entrega esse propósito? É aí que entram os famosos princípios e valores, que em tantos cafés no teatro eu já vi vocês comentarem, não é? O quanto que esses princípios norteiam o que a gente aceita e o que a gente não aceita fazer nesse negócio. É o nosso como, nosso jeito de chegar ao propósito. Agora, a grande fronteira do fazer ou não fazer, do entregar ou não entregar, talvez esteja na última palavra, que é o quê? Norteado por um propósito, norteado por princípios e valores, a gente tem que desenvolver o quê, que é a estratégia. A estratégia que vai trazer para o mundo real, para o mundo concreto, aquilo que é muito abstrato, às vezes subjetivo, que é um propósito, valores e tal, mas qual vai ser a estratégia? Quais são as coisas que nós vamos fazer? Eu gostava da ideia de ter uma visão, mas a visão sem objetivos claros, sem uma direção consistente, sem desdobramentos, me parecia muito vaga. Quando você tem uma estratégia bem definida, você consegue desdobrar depois na tática, que a liderança intermediária precisa abraçar e se engajar para fazer acontecer, e também vai precisar de que isso lá na frente chegue na operação, nos produtos e serviços que levam ao resultado. A grande sacada disso tudo, um grande diferencial da abordagem PCO é também não ser somente uma abordagem top-down, coisa que acontecia muito quando a gente faz workshops estratégicos em empresa. A grande cúpula define palavras ou paga alguém de marketing para definir palavras, mas e a galera que faz isso no dia a dia? Talvez se aquele funcionário muito engajado, muito solícito que te recebeu na empresa, tivesse sido chamado para conversar um pouquinho sobre o que a empresa faz ou não faz, junto com outros representantes, com métodos que a gente tem para isso, o PCO, o propósito, o como e o que da empresa, traduzisse muito mais aquilo que é real, que é possível de se fazer com alta performance.